O texto de nossa meditação nessa noite é o Salmo de número 61. Eu quero ler esse salmo em algumas versões. E eu vou começar pela NVT, Nova Versão Transformadora. Salmo de número 61. Ó Deus, ouve o meu clamor, escuta a minha oração. Dos confins da terra clamo a Ti, com o meu coração sobrecarregado. Leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em Teu santuário, seguro sob o abrigo de Tuas asas, pois ouviste os meus votos, ó Deus, e me destes a bênção reservada para os que temem ao Teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, e que o Teu amor e a Tua fidelidade o guardem. Então cantarei para sempre louvores ao Teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. Amém. Vamos ler agora na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu Te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois Tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu Te peço que me deixes viver no Teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das Tuas asas. Ó Deus, Tu ouvistes as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que Te temem. Dá uma vida longa ao Rei, que ele viva muitos e muitos anos, e que ele governe para sempre com a Tua bênção, ó Deus. Protege-o com Teu amor e com a Tua fidelidade. Assim, eu sempre Te cantarei louvores, e todos os dias Te darei o que tiver prometido. Na Bíblia Viva, escuta-me, ó Deus, ouve os meus pedidos, a minha oração. Mesmo estando tão longe, nos fins do mundo, pedirei a Tua ajuda. Quando meu coração estiver abatido e fraco, leva-me para o lugar seguro e protegido, que eu não possa alcançar sozinho. Tu és a minha fortaleza segura, onde encontro proteção contra o inimigo. Viverei para sempre na Tua presença, e sempre procurarei abrigo debaixo da Tua proteção. Tu ouvistes as promessas que eu Te fiz, e me destes as bênçãos guardadas para quem Te ama e respeita. Tu me darás muitos anos a mais de vida, e a minha vida valerá por muitas gerações, por muitas vidas. Viverei bem perto do Senhor para sempre. Serei guardado pelo amor e pela fidelidade de Deus. Então cantarei hinos ao Senhor durante toda a minha vida, dia após dia, para cumprir as promessas que fiz
a Ele. E finalmente, vamos ler na revista e atualizada. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por Ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois Tu tens sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no Teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das Tuas asas. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me destes a herança dos que temem o Teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, e os seus anos duram gerações após gerações, e que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem, e assim cantarei louvores ao Teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Te agradecemos nesta noite pela Tua palavra, tão inspiradora para nós, tão reveladora do Teu cuidado, da Tua bondade, da Tua fidelidade. E Te pedimos que nesta noite encontremos no Senhor toda a segurança que necessitamos por todos os dias da nossa vida, ó Pai. Que o nosso coração esteja em paz, que o nosso coração esteja tranquilo, que o nosso coração descanse no Senhor e na força do Teu poder, ó Deus. Que os inimigos externos e internos não nos afaste da Tua presença. Pelo contrário, que corramos cada vez para mais perto de Ti, ó Deus, onde encontraremos com certeza abrigo para as nossas almas. Fala conosco nesta noite de uma maneira singular. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Um salmo bastante pequeno, porém muito profundo para a nossa meditação nessa noite. Aproveitei do tamanho dele, para ler outras versões com os irmãos, versões essas que podem trazer a nós mais luz, mais entendimento ao que esse salmo tão especial fala conosco nessa noite. E o tema de nossa reflexão nessa noite é leveza de coração. Não sei se você já pensou sobre isso alguma vez, mas eu gostaria de compartilhar isso com você essa noite. Leveza de coração, ou como ter um coração leve diante de um mundo que tenta pesar, sobrecarregar tanto sobre nós. Ao usar esse termo leveza de coração, irmãos, não quer dizer que necessariamente haja uma diminuição dos problemas, às vezes até o contrário, às vezes os problemas aumentam. Nós estamos vivendo às vezes um determinado tipo de problema e de repente os problemas se avolumam. E essa é a impressão que eu tenho quando eu olho para o texto do Salmo 61 e encontro um rei, encontro um homem, encontro um servo de Deus, encontro um homem segundo o coração de Deus, dizendo que está com o seu coração sobrecarregado e ansioso por buscar e por encontrar em Deus leveza. Para um coração sobrecarregado, a única alternativa é leveza, é encontrar leveza para o coração.
E é isso que o salmista, e é isso que esse rei, Davi, busca e encontra no Senhor leveza para o seu coração. Então, quando estou falando com os irmãos, compartilhando com os irmãos sobre leveza de coração, não significa necessariamente diminuir problemas, e sim aumentar o nível da nossa dependência de Deus. Falar de leveza é falar de aumento de nossa dependência de Deus, ou seja, quanto mais íntimos, quanto mais dependentes de Deus nós somos ou nos tornamos, mais leve também se torna o nosso coração. Ou seja, as preocupações e os problemas dessa vida perderão o poder sobre nós. Por mais que nos preocupemos, por mais que somos perseguidos, ameaçados, por mais que estejamos angustiados, mas quando nos aproximamos de Deus, essas coisas começam a perder o poder e a influência sobre nós. Leveza de coração significa aliviar a bagagem, aliviar as cargas, é descansar nos braços eternos do nosso Deus. Como diz o hino do nosso cantor cristão, descansando nos eternos braços do meu Deus eu vou seguro. É assim, descansando no Senhor. A pergunta é, seu coração, como é que está o seu coração essa noite? Seu coração está leve ou seu coração está pesado? O que é que está pesando seu coração essa noite? Você já colocou diante de Deus as coisas que estão pesando o seu coração essa noite? Você já colocou? Deus já tomou conhecimento disso através da sua boca, através da sua oração, através do seu comportamento diante dos problemas? Deus já tomou conhecimento? Ah, pastor, Deus já sabe tudo. Não, quer saber, você já falou com Ele? Que Deus sabe tudo, eu não tenho a menor dúvida, Ele é onisciente. Mas Ele quer ouvir você. Ele quer que você coloque para Ele exatamente o tamanho da carga, o tamanho do problema, o tamanho da dor que você está enfrentando, o tamanho da dificuldade pela qual você está passando. É para isso que Deus te chamou aqui essa noite, para que você coloque essa carga em Cristo, para que você coloque esse problema em Cristo. E quando falo de leveza de coração, irmãos, obviamente que eu não estou falando dessa bola de músculos que temos aí do lado esquerdo do peito. É claro que eu não estou falando uma linguagem científica, mas não estou falando da parte física do nosso coração, embora não tenha a menor dúvida de que ele também é afetado quando as nossas emoções, quando o nosso coração, do ponto de vista espiritual, não vai bem. O coração físico também sente as reações, sente as vibrações desse peso ou desse fardo que é colocado sobre nós. Vivemos num mundo muito pesado, principalmente nesses tempos de pandemia. Estamos vivendo num mundo muito pesado e que impõe pesadas cargas sobre nós. Do ponto de vista humano, o salmista reconhece e nós também reconhecemos, ou se não, precisamos reconhecer que a nossa estrutura é frágil para suportar o tamanho das cargas e das pressões. É por isso que na linguagem popular, de vez em quando alguém fala que alguém
bateu o platinado, né? Nem existe platinado mais em carro, eu acho, hoje mais. Mas de vez em quando alguém fala, né? A bateria riou, sei lá, alguns adjetivos, alguns provérbios na boca do povo, para dizer que o corpo não aguentou a pressão. A carga estava pesada demais. E com certeza, é por isso que Jesus nos convida, em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ou seja, em Cristo nós encontramos leveza no coração, leveza de ser, de existir. A vida pode ser mais leve, meu irmão. Minha irmã, a vida pode ser mais suave. Quando nós aprendemos a colocar as nossas cargas e sobrecargas, as pressões, as perseguições, nas mãos daquele que pode nos levar a uma torre mais alta do que nós, a uma rocha mais alta do que nós, a uma torre segura. É a nossa convicção e a nossa esperança. O Salmo 61 é um desses salmos que são verdadeiros deleites para a nossa alma. Alguns dizem que esse salmo, irmãos, foi escrito por Davi, quando Davi estava sendo perseguido, estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Outros dizem que esse salmo foi escrito por Davi, quando ele estava fugindo de Absalão, seu filho, que queria matá-lo. Ora, a situação ficou da mesma forma, ele estava fugindo de uma perseguição, de alguém que está querendo matá-lo. Talvez o que mude aqui, as circunstâncias podem mudar, porque na segunda hipótese é o próprio filho querendo a morte do pai. O próprio filho que impõe perseguição ao pai. Irmãos, sofrer ameaça de morte e perseguição é um negócio bastante complicado. Aliás, entrar em confusão, de um modo geral, é um negócio bem complicado. Eu sei bem o que é isso. Já experimentei algumas vezes na minha própria pele, mas confesso aos irmãos que nem de longe ou nem de perto é o que Davi experimentava. Pois ele chega ao ponto de dizer que praticamente a vida dele foi toda de sobrecargas. Eu olho para o Salmo 61 e vejo um homem segundo o coração de Deus, dizendo: Deus, eu estou clamando porque eu preciso de uma intervenção do Senhor. O tempo todo, Davi, se tem um homem que viveu o tempo todo sob pressão, esse homem foi Davi. O rei Davi. Se tem alguém que poderia falar de leveza de coração em tempos difíceis, esse alguém era Davi. Ele diz aqui no verso 2 que o coração dele estava sobrecarregado. Coração sobrecarregado. No entanto, nós estamos falando do maior compositor da Bíblia, do maior poeta. Então nós estamos falando do maior cantor, de um dos principais adoradores das Escrituras Sagradas.
As cargas da vida não impediram Davi de louvar e adorar o Senhor. As cargas da vida não o impediu de encontrar em Deus alívio, leveza para o seu coração. E eu quero nesse salmo aprender com Davi, e que os irmãos aprendam também essa noite, como e onde encontrar leveza para o coração. Em primeiro lugar, eu olho para esse salmo e descubro que encontro leveza de coração no clamor. Que é exatamente a primeira coisa que Davi faz aqui: clamar ao Senhor. Nos versos de 1 a 4, Davi está clamando ao Senhor, fazendo uma oração carregada de emoção. Davi está expondo o seu coração, abrindo a sua alma, um clamor. O clamor é uma oração em forma de desabafo. Quando nós não estamos aguentando mais, esse tipo de oração traz leveza ao coração. Esse tipo de oração traz leveza ao coração e traz alívio para a alma de quem ora com sinceridade a Deus. Aliás, costumamos dizer que o clamor é uma das orações mais sinceras do cristão. É quando ele vai sem fingimento, sem nenhuma preocupação do que os outros vão pensar, ou de que alguém está vendo. Ele está desesperado, a alma dele está angustiada, então ele vai de peito aberto diante de Deus para expor a sua aflição, para expor a sua necessidade. Então, nessa oração, nesse clamor, Davi expõe, Davi revela como estava em frangalhos o seu coração diante de Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. E aqui eu aprendo, irmãos, uma pista muito importante, uma dica muito importante em Davi, que nenhum de nós está isento de passar por dias sombrios e tristes. Nenhum de nós está isento de passar por dificuldades e problemas nessa vida. Nos versos de 1 a 4, enquanto ele orava, ele estava expondo a situação que estava a sua alma, o seu coração. Ele diz que está afastado, é como ele estava se sentindo, afastado, quando ele fala sobre os confins da terra, sobrecarregado, humilhado, perseguido. Quando ele fala de estar nos braços ou no esconderijo das asas, está falando de carência. Davi está dizendo: Deus, eu estou necessitando do teu colo, Deus. Eu estou precisando do teu colo. Nessas horas mais difíceis eu preciso deitar no teu colo, sentir o teu afago, o teu cuidado, o teu abraço, sentir a tua presença. Quando eu olho, amados, para esse Salmo 61, especialmente esses 4 primeiros versículos, eu percebo uma certa angústia e uma certa urgência revelada aqui no clamor. Não sei se você consegue perceber isso, mas eu, olhando para o texto, estudando, observando, percebo uma certa urgência, uma certa angústia. E qualquer um de nós, quando estamos enfrentando pelo menos um terço, um quarto, um quinto do que Davi estava passando, certamente nos sentiríamos assim também.
porque o perigo era real, iminente e pesado demais para ele suportar. Até quando? Até quando ficaria fugindo? Seja lá de quem fosse, de Saul ou de Absalão, até quando viveria na incerteza e na angústia da alma? O que fazer nessas horas? Então Davi aqui nos ensina a primeira lição. Quando não sabemos o que fazer, quando a carga está pesada demais, orar ainda é o melhor remédio. Ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor, mesmo que esteja difícil até para orar. Tem dia que está difícil até para orar de maneira convencional, da maneira que oramos. Mas sussurre, balbucie, mexa com os lábios, clame, suplique, chore diante de Deus. E se não tiver mais nada para fazer, fica parado. Mas pare diante de Deus. Deixa Deus falar. Deixa Deus aliviar a sua carga. Deixa Deus trazer paz ao seu coração. Mesmo que não saia uma palavra sequer dos seus lábios, Deus quer ouvir o seu coração. Fale. Fale com a alma. Fale inclusive para Deus, você não está conseguindo nem sequer orar. Eu não sei se você já chegou a um tempo assim. Não sei se você já passou por uma dificuldade dessa, mas eu já passei por dificuldades assim. De não conseguir orar. E a minha única oração era dizer para Deus, Deus, eu não estou conseguindo. Me ajuda, Deus, que eu não estou conseguindo concentrar na oração. Eu não sei nem o que te pedir mais. Eu não sei nem o que fazer diante dessa situação. Então eu aprendo com Davi que em tempos difíceis, quando a carga está pesada e eu preciso de leveza para o meu coração, orar ainda é a melhor solução. Quando Davi fala aqui, irmãos, que ele estava nos confins da terra, é claro que isso não era no sentido literal, mas Davi está falando aqui porque o contexto nos aponta para isso. Davi está falando da sua impossibilidade de prestar culto a Deus no santuário. Davi está aqui queixoso da dificuldade de ir ao templo, adorar com os irmãos, prestar cultos a Deus. E isso, talvez para você hoje não tenha tanto sentido, mas para o povo daquela época fazia muito sentido. A adoração e o culto no templo fazia com que Davi se sentisse um tanto quanto longe da presença de Deus, porque as circunstâncias o havia afastado do templo, do santuário. Mas confins da terra aqui também, irmãos, tem um sentido de geografia espiritual. Confins da terra aqui tem um sentido de geografia espiritual. O que significa isso? Distanciamento de Deus. Davi usa essa figura de linguagem para poder falar do seu distanciamento de Deus. Distanciamento da presença de Deus. Nós temos falado, amados, agora temos falado muito, há 1 ano e meio mais ou menos, sobre distanciamento social. Nós temos falado bastante isso.
E temos ouvido bastante isso, sobre distanciamento social. Mas muita gente, infelizmente, não se distanciou só da comunhão com os irmãos, distanciou-se de Deus. Os tempos como esse que nós estamos vivendo, e muita gente, infelizmente, se distanciou de Deus. A distância do templo, ou do santuário, como diz aqui o salmista, nesses tempos de pandemia, irmãos, é uma circunstância bastante compreensível em alguns casos. O distanciamento do templo, em algumas circunstâncias, é bastante compreensível. Mas o distanciamento de Deus é algo assim, é uma condição terrível da alma, de uma alma desesperada, que perdeu o seu prazer, perdeu a sua alegria, perdeu a sua motivação, o seu deleite, perdeu a sua esperança em Deus. É mais ou menos sobre isso que Davi, não somente pensando do ponto de vista do seu distanciamento do templo, mas também da preocupação de que isso não levasse a um distanciamento de Deus. E uma coisa puxa a outra, infelizmente isso é uma verdade. Quando nos distanciamos da comunhão com os irmãos, quando nos distanciamos da adoração coletiva, da nossa participação efetiva no corpo de Cristo, sem perceber, começamos também a nos distanciar da presença de Deus. É disso que Davi está dizendo aqui no Salmo 61. De sua grande necessidade de sentir a presença de Deus com ele. Em tudo que estava acontecendo, independentemente das circunstâncias desfavoráveis, não importa a circunstância em que eu estou vivendo, as dificuldades que eu estou passando, mas eu não posso me apartar da presença do Senhor. Eu gosto, irmãos, da expressão, a parte B do versículo 2, eu gosto da expressão que está na versão revista e corrigida, que diz: leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Esse verso, ou essa expressão do salmista, revela um lugar de total e completa segurança, onde eu me encontro completamente seguro. Me coloque num lugar, Senhor, me coloque num lugar, Deus, onde eu me sinta confortável, num lugar onde eu sinta a leveza do meu coração, apesar de tudo que está acontecendo ao meu redor, mas na Tua presença, eu encontro esse abrigo, essa segurança, essa leveza para o meu coração. E essa expressão, ela tem alguns significados. Me levar a uma rocha mais alta do que eu. Em primeiro lugar, o salmista está dizendo de um lugar onde eu sou incapaz de subir sozinho. Eu não consigo ir com minhas próprias forças. Eu preciso de ajuda. Ajuda da graça de Deus. Eu preciso da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, para me levar, para me conduzir, para me colocar nesse lugar onde eu me sinta seguro na presença de Deus. A segunda coisa, quando eu olho para esse
essa parte apenas do versículo, né? Leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Eu imagino um lugar onde eu vendo Deus, a partir da perspectiva mais elevada, eu posso acalmar o meu coração. É um lugar onde eu subo, onde Deus me leva e eu consigo perceber o domínio, a soberania, o poder, a autoridade, o controle de todas as coisas nas mãos de Deus. É para esse lugar que o salmista está dizendo: Deus, me leva, me coloca nesse lugar, é aqui que eu preciso ficar, eu preciso ter ciência, eu preciso ter conhecimento, eu preciso estar convicto de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É disso que o salmista está dizendo, irmãos. Uma terceira coisa que essa expressão me chama a atenção: um lugar ou uma rocha que é mais alta que eu, também pode significar um lugar onde os meus inimigos não podem me alcançar, porque eu estou seguro nos braços ou debaixo das asas do meu Deus. Que segurança! Ao ler o Salmo 61, isso trouxe a mim nesses dias. Encontrei paz no meu coração. Em meio às tribulações, as lutas pelas quais passei, olhei para esse Salmo, disse: os meus inimigos não podem me alcançar no lugar onde eu estou guardado por Deus. Aleluias. E em quarto e último lugar, para essa expressão, leva-me à rocha mais alta que eu tive um entendimento que é para Deus me levar para um lugar aonde eu esteja livre de mim mesmo, livre das coisas que me angustiam, das fraquezas e das fragilidades do meu coração. Quando eu torno inimigo de mim mesmo, quando eu me torno a pessoa mais perigosa, eu preciso então estar guardado por Ele. Como diz um amigo meu, né, que quando acorda e todo dia olha no espelho, ele dá bom dia, o perigoso acordou. Irmãos, levar para uma rocha mais alta que eu tem todos esses significados, e que traz uma paz, uma segurança muito grande para nós. E eu aprendo com Davi então que ninguém está tão longe que não pode fazer uma oração. Ninguém está tão longe de Deus assim que não pode levantar um clamor, porque nós cremos num Deus que é transcendente, mas cremos num Deus também que é imanente. É Deus de longe, mas é Deus de perto também. Aleluias! E você e eu podemos sentir a presença dEle, o toque dEle em nossas vidas. Não importa onde você esteja, Deus ouvirá o seu clamor. Não importa em que condições você se encontre, Deus ouvirá o seu clamor, é o que a Bíblia diz. Não existe, irmãos, ninguém nesse mundo que tenha ido a um lugar tão distante, que tenha ido a um lugar tão profundo, que tenha ido a um lugar assim tão inalcançável, que não possa ser alvo do olhar de Deus e do ouvir de Deus. Pode ser o mais fundo do poço, não importa, ele vai ouvir. Assim como ouviu Jonas no ventre de um grande peixe,
assim como ouviu aqueles homens numa fornalha de fogo ardente, ou Daniel numa cova de leões, ou o apóstolo Paulo em meio ao mar revolto. Onde você estiver, na condição em que você se encontrar, não se deixe ser enganado pelo seu próprio coração, meu irmão, imaginando que Deus não lhe ouvirá, imaginando que Deus não inclinará o seu coração ou os seus ouvidos ao seu clamor. O inclinar de Deus é um ato de misericórdia. O inclinar de Deus para nós é um ato de graça, de favor, que representa ou que demonstra a bondade, o amor leal de Deus por nós. Deus tem prazer em se inclinar para ouvir. A palavra de Deus nos diz no Salmo, em Isaías 59, verso 2, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não nos possa ouvir, nem as suas mãos não estão encolhidas para que não nos possa socorrer. Deus está no alcance ou ao nosso alcance para que nós possamos clamar por Ele, ou clamar a Ele para encontrar alívio, leveza para a vida, para o coração. Davi clamou, irmãos: ó Deus, ouve o meu clamor. Quando você lê um texto como esse, você não pode ler um texto como esse simplesmente e ler: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Você tem que olhar para esse texto e olhar para alguém que está desesperado, clamando por socorro. Ó Deus, ouve o meu clamor. Davi orou assim: escuta a minha oração. Sabe, irmão, e se Davi pôde clamar assim, eu quero te dizer essa noite que você também pode. Você também pode clamar assim essa noite ao Senhor. Você pode assim também clamar todos os dias da sua vida, quando você se sentir angustiado, encurralado, se você se sentir sem solução para alguma situação, para algum problema. Apresente a Deus o seu pedido. Declare a Ele o estado da sua alma, as sensações do seu coração. Coloque diante do Senhor essas coisas. Diga a Ele como é que você está se sentindo. Diga a Ele que Ele é a única esperança, que você não tem mais a quem recorrer, que você só pode confiar nele. Aliás, Ele não deveria ser a sua última opção, Ele deveria ser a sua primeira opção. A quem recorrer? Diga com sinceridade, derrame o seu coração, mesmo quando as palavras lhe faltar. Derrame o seu coração com sinceridade, com a sinceridade do salmista, que diz: dos confins da terra eu clamo a ti, com o meu coração sobrecarregado, leva-me à rocha alta e segura, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, onde os meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas. Apresente a sinceridade do seu coração diante de Deus. Davi, depois de clamar, ele apresenta que encontra leveza de coração quando ele confia. Porque se você clamar e não confiar, não resolve nada. Você precisa clamar e confiar que Deus virá ao seu encontro. Clamar que Deus virá te socorrer. Então a segunda coisa que eu aprendo com Davi é que eu encontro leveza para o meu coração através da confiança.
Primeiro através do clamor e depois através da confiança, eu encontro leveza para o meu coração. É isso que os versos de 5 a 7 é uma declaração de confiança no Deus que pode resolver o meu problema, o seu problema, o nosso problema. Deus pode resolver. Davi aqui nos versos de 5 a 7, amados, relembra a Deus os votos feitos a ele, promessas feitas por ele, Davi, ao Senhor, e fala da bênção que Deus tem reservado para aqueles que temem ao Senhor. Certamente Davi está falando aqui sobre o seu reinado, sobre a continuação do seu reinado que Deus havia prometido a ele, que era uma promessa de Deus sobre a vida de Davi. Aliás, não somente isso, mas certamente está apontando também para a permanência, quando Deus prometeu que nunca faltaria rei sobre o trono de Davi, o que se completou na pessoa de Jesus, apontando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em meio ao seu clamor, Davi expressa sua confiança em Deus. Primeiro, antes que aquela luta, que aqueles problemas, que aquela perseguição, antes de tudo aquilo, Davi dizendo, essas coisas não vão mudar o plano ou os planos de Deus para a minha vida. Se eu creio que Deus está no controle e Ele está no controle, então os meus problemas, as adversidades, as perseguições não mudarão os planos de Deus, porque já foram decretados por Ele, para a minha e para a sua vida. Como diz aquela canção, eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar. Quando Davi se tornou rei, irmãos, ele fez muitas promessas, e aqui no verso 5, ele relembra a Deus, Deus, o Senhor viu os votos que eu fiz, eu quero cumprir, me dê saúde, me dê libertação, me dê cura, me livra dessa perseguição, o Senhor cuidou de mim até aqui, cuidou de mim lá quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, o Senhor me manteve em segurança até aqui, e o Senhor vai continuar me cuidando de mim. O Senhor me trouxe até aqui para quê, Senhor? Para que os meus inimigos tripudiassem sobre mim. O Senhor me fez uma promessa e essa promessa agora vai ser destruída pelo meu próprio filho. Essa era a angústia que estava ali no coração. Ele disse, o Senhor já reservou. E o que eu aprendo aqui, irmãos, é que as circunstâncias não mudam o caráter de Deus. As circunstâncias não mudam nem o caráter de Deus, nem o caráter das suas promessas, porque quem prometeu é fiel, e o seu amor é leal. Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Porque nele não há sombra de dúvidas nem variação. Esse é o Deus em quem o salmista diz, colocar toda a sua confiança ao clamar a Ele. Portanto, amados, não permita que as dificuldades desta vida, os problemas que você está enfrentando ou que você vai enfrentar, não permita que eles interfiram na sua confiança em Deus. Como seres humanos que somos, certamente nos abatemos, ficamos um pouco angustiados, sim, ficamos preocupados, sim. As perseguições ou os problemas que chegam, uma notícia ruim, alguma coisa que acontece conosco, num determinado momento, abala sim a nossa estrutura, mas nós não vamos ficar para sempre abalados, porque nós vamos ser colocados numa rocha que é mais alta do que nós, onde encontraremos segurança em Cristo e Ele trará leveza para os dias sombrios e tristes da nossa vida.
Essa é a confiança que Davi expõe diante de Deus, diante de todos os seus ouvintes, e que segue como herança para nós em nossos dias. Ele diz: acrescenta muitos anos à vida do rei. O que Davi está dizendo com isso? Deus, eu quero ver as promessas se cumprirem em mim e através de mim. Ele diz que ele viva por muitas gerações, que haja perpetuação da promessa, que ele reine na presença de Deus para sempre. É um compromisso de servir até o fim. Que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Confiança e dependência de Deus. Que exemplo extraordinário de Davi, irmãos. Confiar mesmo quando as coisas não vão bem. Confiar mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Você e eu, nessa noite, somos desafiados a confiar dessa forma no Senhor, a descansar nele, invocá-lo, obedecê-lo, assumir os nossos compromissos diante dele, seguir confiantes de que a obra de Cristo em nós e através de nós triunfará. Nós somos mais do que vencedores, a Bíblia diz. Eu preciso tomar posse dessa palavra, e você também. Mais que vencedores, se você quer leveza no coração, confie em Deus. Mesmo quando estiver difícil demais. E em último lugar, o último versículo traz uma conclusão lógica para nós. Encontramos leveza no coração através do louvor e da adoração. O salmista termina com a conclusão lógica de quem clama e de quem confia só se espera ou não se espera outra coisa a não ser louvor e adoração. De quem clama e de quem confia, louvar e adorar tem muito mais significado do que aquilo que o ditado popular diz, que quem canta seus males espanta. Porque quem clama e quem confia tem convicção, tem certeza. Não é de que os males se espantam, é de que Deus se achega a você. Se você se achegar a Ele, Ele se achega a você. É disso que a Bíblia está dizendo. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. O louvor e a adoração, irmãos, é a resposta certa para a bondade de Deus. Louvor e adoração são expressões de gratidão. Cantar louvores e cumprir os votos feitos a Deus, na companhia do seu povo, na comunhão do povo de Deus. Ou seja, os louvores que você canta a Deus são autenticados pelo teu serviço, pela sua disposição de servir. Quando você tem disposição para servir, Deus percebe e Deus sabe que o louvor que sai da sua boca vem da alma, vem do coração que confia, do coração que clama, com convicção de que recebe resposta do Senhor. Então o louvor é também um tipo de serviço a Deus, mas deve nos impulsionar a servir em outras áreas no reino de Deus. Os levitas estão falados, no Velho Testamento. Eles não eram só os que cantavam, eram principalmente os que carregavam a bagagem, carregavam as tendas, montavam, desmontavam, carregavam os instrumentos, lavavam as roupas dos sacerdotes, faziam de tudo. Os levitas eram o pau para toda obra. Porque quem louva, quem é separado para louvar, tem que estar disposto para servir em tudo que é colocado pelo Senhor.
Expressão de louvor é manifestada no serviço que nós prestamos ao nosso Deus. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Preste atenção na conjunção que tem nesse versículo. Enquanto cantarei louvores ao teu nome, enquanto eu cumpro os meus votos dia após dia. É o mesmo que ele está dizendo, à medida que, ao mesmo tempo em que eu canto, eu me ofereço para o serviço, nas mais diversas áreas do reino. Eu digo, Deus, eu estou aqui. Enquanto eu trabalho, enquanto eu sirvo, enquanto eu enfrento as adversidades da vida, eu canto louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Encontre leveza de coração, encontra leveza de coração quem clama, quem confia, quem é compromissado, quem é engajado na obra do Senhor, encontrará motivos para cantar, mesmo quando não houver motivo algum, ainda assim continuará cantando e louvando ao Senhor, como disseram aqueles amigos que foram levados à fornalha de fogo ardente. Mesmo que Deus não nos salve, mesmo que Deus não nos livre, continuaremos louvando e servindo e adorando a esse Deus. Mas pode estar certo disso, meu irmão, nessa noite, minha irmã. Terminando essa palavra, eu quero dizer a você que Deus não tem a menor intenção de que você viva uma vida sobrecarregada, um coração sobrecarregado pelos problemas. Por isso Ele convida você a vir a Ele. Jesus confirmou isso no texto que nós citamos no começo, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Deixa eu te contar uma coisa. Todos. Inclui você também. Você está incluído aqui nessa palavra de Jesus. Você pode vir a Ele. Você pode ir a Ele e encontrar tudo o que Ele prometeu para você: descanso, paz, leveza de coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Diz o texto sagrado: confia nele e o mais Ele fará. Tudo que Davi buscou em Deus nesse salmo, irmão, ele buscou uma rocha, porque ele queria firmeza e livramento. Ele buscou santuário, porque tinha necessidade da presença. Ele buscou abrigo sob as asas, porque precisava de consolo e cuidado. E Jesus diz que Ele tem tudo isso para nos dar, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Somente em Cristo que você e eu encontraremos leveza total e completa para os nossos corações. É isso que eu desejo para você essa noite. Saia aliviado essa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Descansa em Deus. Saia aliviado nessa noite, minha irmã, em nome de Jesus. Coloque Deus ciente do seu problema, da sua dor, da sua necessidade. Não esqueça de nada, conte tudo para Ele. Ele tem prazer em te ouvir. E quando a coisa estiver mais difícil, faça como Davi: ó Deus, ouve a minha oração, clame a Ele, peça socorro, quando estiver difícil demais. Amém? Saia com o coração leve essa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Deus. Oh Deus, obrigado.
Eu não tenho palavras para agradecer. Tanta bondade, tanto amor, tanta misericórdia, tanto perdão, tanto livramento, recebidos das tuas mãos santas e poderosas, ó Pai. Mesmo sendo um miserável, um desgraçado pecador, eu nunca deixei de ser alvo da tua bondade. Eu sei que o teu povo aqui também não, essa noite, ó Deus. Nunca deixamos de ser alvos da tua bondade, do teu amor leal por nós. Deus, muito obrigado por nos amar tanto assim. Deus, muito obrigado nessa noite por nos trazer tanta paz ao coração em tempos tão difíceis como esses. A despeito das lutas que enfrentamos no dia a dia, nossa alma consegue estar segura, confiante e tranquila no Senhor. E se tiver mais alguém aqui essa noite, ó Deus, que quem sabe chegou aqui com o coração pesado, angustiado, aborrecido, chateado, preocupado, inseguro, se houver mais alguém aqui essa noite que tenha chegado, quem sabe o Senhor tenha trazido ele exatamente essa noite aqui, para trazer uma mensagem de paz, de esperança, de confiança no Senhor, Pai. Nos ajude a todo dia da nossa vida a encontrar essa leveza no nosso coração através do nosso clamor. Nos ajude a encontrar essa leveza de coração através da nossa confiança no Senhor. Nos ajude a demonstrar essa leveza do nosso coração pelo nosso louvor e pelo nosso serviço ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por ser assim tão maravilhoso para conosco. Falta palavras para descrever a nossa gratidão essa noite. Mas receba o nosso culto, receba a nossa adoração, mesmo com as nossas limitações, ó Deus. Receba em cheiro suave na tua presença. E despede-nos em paz, para que essa semana, ó Deus, seja uma semana mais leve para cada pessoa que está aqui essa noite. Que os irmãos tenham uma semana mais leve, e que quando a coisa apertar, ele se lembre que pode buscar no Senhor o recarregar dessas baterias, dessas forças em Ti, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus.